A paz do Senhor, querido professor. Que alegria estar aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2025. Para você que está chegando agora, nós estaremos dando continuidade às aventuras de um grande missionário. Esse é o tema do nosso trimestre. O título da nossa lição é Paulo em sua primeira viagem missionária. Você vai encontrar esses relatos em Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 5. Fica para o momento da oração. Não esqueça de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido de oração e de orar por eles também. A oração traz a leveza aos corações dos nossos pequeninos. E agora nós vamos para o nosso momento de oração. Ore comigo. Querido Deus, te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade, por estarmos aqui para dar continuidade às aventuras do grande missionário, no qual nós temos inspiração pelo Espírito Santo, e aprender sobre essas lições e bem colocar em prática no nosso dia a dia. Eu peço uma bênção para cada inscrito aqui do canal, para cada pessoa que tiver acesso a essa pré-aula, para os alunos, professores, e que o Senhor venha nos usar com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje é dia de refletirmos sobre o nosso chamado, a grande missão que Deus nos deu antes mesmo de nascermos. Não sei como foi a sua semana, se foi tranquila ou tão difícil que pensou até em desistir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus te escolheu, Ele te chamou e te capacita para essa grande obra. O ministério infantil é necessário, importante e precioso aos olhos do Senhor. Ainda que ninguém te valorize, não deixe de acreditar no seu chamado. Ainda que ninguém te valorize, não deixe de acreditar no seu chamado e de proclamar aos primários a salvação eterna. Amém? Muitos podem não reconhecer o seu valor, o seu esforço, mas Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Glórias a Deus. No iniciando a aula, o apóstolo Paulo sempre viu nas situações difíceis oportunidade para fazer a obra de Deus com ainda mais perseverança. E é isso que nós precisamos também copiar do irmão Paulo. É ver nas fraquezas, nas dificuldades, possibilidades, oportunidades de fazer diferente e de fazer algo ser positivo. Aprendemos com esse grande missionário. Professor, organize todo o material que usará durante a aula e lembre-se que o louvor adequado ao tema contribui melhor para a assimilação do objetivo. Apresente um corinho novo, curto e proponha movimentos, o que encanta os primários e faz com que gastem energia. E gastando energia na hora do louvor, eles vão ficar mais quietinhos na hora da história. Então aproveita essa dica aí e coloque em prática. Como o assunto se refere ao chamado de Deus para fazermos a sua obra, oriento focar na missão de anunciarmos o amor de Cristo em palavras, por meio de pregação do Evangelho e ações praticando em nosso dia a dia. Então, a nossa missão é colocar em prática tudo que nós aprendemos na classe, tudo que nós ensinamos para os nossos alunos. O nosso objetivo é que eles levem isso para o seu dia a dia. Então, por isso, escolha cânticos que abordem essa missão. Estude os mapas sobre as viagens missionárias de Paulo. Você já pode preparar num papel pardo os locais citados na lição e durante as aulas ir construindo o mapa com os alunos. Então você vai fazer o percurso dentro de sala de aula. Você também pode pesquisar se as cidades mencionadas ainda existem e levar imagens desses lugares antigas e atuais.
Então, você pode mostrar o cenário antigo e o atual, se de fato elas ainda existem. Crianças, a veracidade e contemporaneidade da Bíblia. Reforce sobre os meios de transportes que existiam e os de hoje em dia. Fale que as viagens eram bem mais longas e cansativas. E é importante aqui, professor, você apontar para eles, né, o quanto é importante esse esforço que nós fazemos na obra de Deus. Pois antes eles não tinham tantos recursos como hoje. Hoje tudo é mais rápido e às vezes a gente cansa mais. E eles, né, tinham tudo mais demorado e se esforçar. Aproveite para explorar a geografia e aprofundar os seus conhecimentos a fim de estar preparado para possíveis perguntas que os alunos farão na classe. O objetivo da aula de hoje é que o aluno sinta chamado por Deus para fazer a sua obra. O ponto central: somos chamados por Deus para propagar o amor de Cristo. E como sempre eu gosto de deixar aqui uma aplicação pessoal, é importante destacar e explicar por partes para que eles possam fixar bem o ponto central. A expressão somos chamados por Deus indica que não é algo opcional ou aleatório, mas um propósito divino. Deus nos escolheu e nos deu uma missão. A expressão para propagar significa espalhar, anunciar, compartilhar com outras pessoas por meio de atitudes, palavras e ações. Então, tem que ter três coisas. Você tem que ter atitude, você precisa de ter palavras para anunciar e mostrar com ações na prática. E a expressão o amor de Cristo refere-se ao amor demonstrado por Jesus na cruz, um amor sacrificial, incondicional e transformador que alcança a todos. E na lição de número 2 nós falamos todos, que não é só uma classe de pessoa, mas é brasileiro, japonês, branco, negro, pardo, todos, pequeno, médio e grande. A frase quer dizer que Deus nos deu uma missão para compartilhar com o mundo o amor que Jesus demonstrou por nós, vivendo esse amor no dia a dia e mostrando aos outros quem Cristo é por meio da nossa vida, palavras e atitudes. Então, é importantíssimo frisar isso, que não adianta só falar, eles precisam ver através das nossas atitudes na nossa vida. Para o Memorizando de hoje, você vai precisar de cartolinas para confeccionar o versículo, papel para a construção coletiva do mapa, canetas hidrográficas coloridas, lápis grafite, lápis de cor, canetão para escrever o versículo, tesoura, mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Eu já imprimi esse mapa para estar levando para a minha turminha no domingo. Nossa aula é no domingo, então já estou com esse mapa em mãos e vou levar para a gente conhecer ali a região que Paulo pregava a palavra de Deus. E é bom que você leve também um mapa mundi atual. Leia o versículo completo na Bíblia e ajude os seus alunos a encontrar e o lerem também. Explique o contexto, quem estava falando, para quem, o que é ser um seguidor de Jesus e, por fim, utilizando o mapa ou o globo, detalhe às crianças o que significa todos os povos. Construa o visual do versículo com os alunos, fazendo pegadas como se fossem passos e pode ser uma palavra para cada passo. Cada aluno deve descrever uma palavra do versículo em uma das pegadas. Então é interessante aí você confeccionar esse recurso, esse mapa, esses passinhos ali na cartolina, no papel craft, para que os alunos se interem das viagens de Paulo e se sintam missionários ali naquela hora. Adeque as atividades de acordo com o número de alunos, com a idade dos alunos, e após montar o versículo passo a passo, recite-o com a classe de maneira lúdica, alternando a leitura. Por exemplo, leia só quem contornou o pé direito.
Agora só as meninas, ou só quem está de vermelho. E assim por diante. Você vai intercalando ali, de acordo com a cor que tiver lá, ou com a quantidade de meninas ou meninos. Faça um memorizando bem interativo e divertido. Você também pode dar a opção para eles de recitar o versículo andando sobre os passos, como se estivesse seguindo Paulo em sua primeira viagem missionária. Isso aí. Então, tem várias maneiras e formas de você estar fazendo com que os alunos fixem bem memorizando o versículo do Memória em Ação. E então vamos ler o nosso Memória em Ação, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Mateus capítulo 28, versículo 19, parte A. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a primeira parte do versículo que faz parte da chamada Grande Comissão, onde Jesus instruiu seus discípulos a espalharem o reino de Deus por todo o mundo. Então é o que eu disse aqui. Não é só ali para aquela pessoa que você gosta, para o seu ente querido, para o seu coleguinha, mas é por todos que você tiver oportunidade de falar do amor de Deus. E aqueles no qual você não puder falar, que não quiser ouvir, você vai demonstrar que você é um servo de Deus, um missionário através da sua vida. O corinho sugerido é da criança diante do trono, missionáriozinho. Mas se você sabe ou conhece outro que também fale de missões, cante com seus alunos. E enquanto você canta, escolha algum voluntário ou ajudante do dia para colher ofertas. Estamos trabalhando o projeto missionário, onde toda semana oramos por um país sugerido pela lição e além de orar por ele, vamos conhecer um pouco da história através de um breve relato que nós aqui do canal EBD Kids, resumindo a EBD, trazemos toda semana. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Antes de entrar nesse resumão aqui, eu quero te convidar a inscrever-se no canal, a comentar de que cidade você está assistindo e deixar o seu like. A missão dessa semana é orar pelo país da Honduras. Honduras está localizada na América Central, fazendo fronteira com a Guatemala, El Salvador e Nicarágua, além de ter saída para o Mar do Caribe ao norte e o Oceano Pacífico ao sul, pelo Golfo de Fonseca. A capital de Honduras é Tegucigalpa, que também é a cidade mais populosa do país. O idioma oficial é o espanhol, falado por praticamente toda a população. A bandeira de Honduras é formada por 3 faixas horizontais, 2 azuis às extremidades, representando o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, e uma branca ao centro, representando paz e prosperidade. No centro da faixa branca, há 5 estrelas azuis, simbolizando os 5 países da antiga Federação Centro-Americana, com a esperança da reunificação. Agora vamos ao monumento mais importante ali naquele país. Um dos monumentos de destaque é o Templo de Tegucigalpa, que representa a presença e o crescimento da fé cristã no país. Além de sua beleza arquitetônica, o templo é um símbolo espiritual e cultural para muitos hondurenhos, sendo um local de comunhão, oração e eventos religiosos importantes. Eu também sempre trago sobre qual religião predomina nesse país. Em Honduras, a maioria da população se identifica como cristão. A Igreja Católica Romana tem grande influência histórica, mas nos últimos anos o número de evangélicos tem crescido significativamente, representando cerca de 40% da população. Glória a Deus! Então nós vemos aqui que não é proibido falar de Jesus nesse país. Outra pergunta que eu sempre faço, pesquisa que eu faço a respeito, é sobre perseguição no país, se há perseguição ou não. Em Honduras, é permitido falar livremente de Jesus e a liberdade religiosa, como em todos os relatos que eu trago aqui,
a maioria dos países é garantida pela Constituição. No entanto, cristãos, principalmente os que trabalham com evangelismo em áreas dominadas por gangues, podem enfrentar intimidação. Então eu sempre digo aqui, né, que embora o país seja laico, um país democrático, que você pode estar ali professando a sua fé, sempre há um pequeno número ali que às vezes intimida os cristãos, ameaça, violências, e não por causa do governo, mas por fatores sociais e de segurança pública. E a gente sabe, né, que onde o evangelho chega, a libertação, a transformação, então a perseguição religiosa em si é considerada baixa, mas há desafios relacionados à violência geral e à corrupção. E quais são os pedidos de oração que nós podemos fazer pelo país da Honduras? Primeiro, orar pela paz e a segurança no país, especialmente nas regiões afetadas pela violência de gangues e a corrupção, para que Deus levante líderes justos e promova a transformação ali naquele país. E o segundo pedido que eu trago é orar pelo fortalecimento da igreja hondurenha, para que os cristãos continuem sendo luz em meio às trevas, continuem corajosos em meio às dificuldades e que haja um grande avivamento espiritual sobre a nação hondurenha. Glórias a Deus. E agora nós vamos para a hora da nossa história. A história de hoje está em Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 5. Eu sempre deixo a dica aqui que é importante que leiam todas as referências, se houver tempo hábil, e que incentive os alunos a abrirem suas Bíblias, a lerem também. Caso seu tempo seja reduzido, faça apenas um resumo sobre a referência. Como hoje a referência bíblica são apenas 5 versículos, eu aconselho você, professor, a fazer a leitura dos versículos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Então essa é a versão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Está aqui a referência bíblica e agora nós vamos para a história completa. Quanta aventura Saulo viveu desde que se converteu a Jesus, não é mesmo? Lembram-se que ele conseguiu fugir de quem queria matá-lo e foi para Jerusalém? Pois é, lá ele tentou se juntar com os seguidores de Jesus, mas as pessoas tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também havia se tornado um seguidor de Jesus. E nós conhecemos bem a história de Saulo, que era perseguidor de cristãos. Essa foi a primeira lição. E após aquele encontro triunfal com Jesus ali, onde ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias, houve ali uma transformação e ele passou a ser seguidor de Jesus. Deviam pensar que era uma armadilha. Por isso, foi preciso que um cristão chamado Barnabé, e aqui você apresenta seu recurso visual, falasse com os demais irmãos sobre tudo o que aconteceu com Saulo em Damasco, e depois disso,
os irmãos levaram Saulo para a cidade de Cesareia, seguido para Tarso, por causa da perseguição aos cristãos. As pessoas que amavam a Jesus foram se mudando para diversos lugares. E quando chegavam nesses lugares diferentes, falavam sobre o amor e a salvação de Cristo Jesus. Glórias a Deus. E aqui você já pode apresentar a sua figura 3.2. Assim, essa boa notícia se espalhou, e quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo, os irmãos de lá enviaram Barnabé à cidade de Antioquia, a fim de descobrir o que estava acontecendo por lá. Então, eles curiosos para saber o que estava de fato acontecendo ali, qual era a veracidade de tudo aquilo que eles estavam ouvindo, enviaram Barnabé a Antioquia. Ele ficou muito alegre com tudo o que viu. Foi à cidade de Tarso buscar Saulo, e os dois foram juntos para Antioquia. Na igreja de Antioquia, Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém e Saulo eram profetas e mestres, ganhando e ensinando muitas almas para Jesus. Então, essa é a missão dos missionários. Uma vez que nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos a missão de ir por todo mundo e anunciar aquilo que recebemos. Apresente seu recurso, figura 3.3, e continue sua história. Certa vez, quando eles estavam orando, jejuando, o Espírito Santo disse que era para separar Barnabé e Saulo, a fim de fazer um trabalho que Deus os havia chamado. Deus estava chamando aqueles homens para serem missionários, glórias a Deus, assim como eu e você, nós somos também chamados para pregar o evangelho a toda criatura, para fazer essa missão, para cumprir o ID do Senhor. Que honra ser escolhido para falar sobre a salvação que só Jesus pode dar. Depois de receberem a mensagem, aqueles homens jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Glórias a Deus. E assim que puseram as mãos, os abençoaram e os enviaram na sua missão. Essa foi a primeira viagem missionária de Saulo. E aqui você pode levar aquele recurso que você preparou aí durante a semana ou a figura 3.4. Guiados pelo Espírito Santo, os dois missionários foram para a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamira, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Então veja que eles percorreram algumas cidades e quando chegaram lá, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Os discípulos de Jesus, João, Marcos, passou a ajudá-los no trabalho missionário. Quanta gente trabalhando para Deus! Uns liderando, outros orando, outros viajando para anunciar o amor de Deus. Glórias a Deus. Perceba-se que no reino de Deus há espaço para todos. Não precisa de brigar por causa de cargo, de querer aparecer, porque nos bastidores você também trabalha. Deus também quer que você o obedeça e ande por muitos lugares falando do seu grande amor. O próprio Jesus nos deu essa missão de também sermos seus missionários. E é por isso que eu digo que lá tinha espaço para quem canta, para quem ora, para quem ia falando. E hoje não é diferente. Cada um Deus deu um dom, deu um talento. E você pode desenvolver esse seu talento se dispondo para Deus e deixando Ele te usar. Glórias a Deus. Que nós venhamos cumprir com o nosso chamado em nome de Jesus. Que nós venhamos ser missionários e falar com intrepidez, com ousadia da palavra de Deus. Agora, antes da correção das nossas atividades, nós vamos ao quadro A Arte de Ensinar. E vamos refletir junto às crianças sobre maneiras de fazer a obra de Deus. Explique aos primários o termo obreiros, que usamos no meio evangélico para referir às pessoas que trabalham na igreja, na obra de Deus. De alguns exemplos de ministérios.
mas o nosso foco será a evangelização dos povos. Então, divida uma folha de sulfite em pelo menos 3 colunas, que podem ser demarcadas com dobras ou tracejadas com lápis. Pense com as crianças em lugares que elas frequentam, além da igreja, e escreva o nome do local ou faça um desenho representando casa, escola, rua, parque, praças e etc. E em seguida, peça que cada criança liste os nomes de algumas pessoas que conhecem desses respectivos lugares para serem evangelizadas. Amplie esse momento apresentando diferentes povos e, em especial, o do país destacado no plano de frequência da aula. Então, da aula de hoje é do país de Honduras. Você também pode levar dados geográficos, culturais e de como são os cristãos locais, se há perseguição e etc. E é por isso que eu trago esse relato aqui toda semana, a fim de que os alunos, que as crianças conheçam um pouco daquele país sugerido pela lição. Por fim, olhe pelas pessoas deste país e reforce às crianças que Deus quer que nós sejamos propagadores da sua palavra e que todo lugar é um campo missionário. Pois há pessoas precisando de Jesus. Então tem pessoas aí, eu queria ser um missionário e viajar para outro país. Mas perto da sua casa é um campo missionário, dentro da sua casa é um campo missionário, na escola que você frequenta, etc. São vários os lugares que você pode ser um missionário falando do amor de Deus. Agora nós vamos à correção das atividades. Número 1. Encontre no caça-palavras o nome de 3 pessoas citadas na história bíblica da lição. Então aqui você vai apresentar o caça-palavras, vai aguardar um instante para que eles procurem no caça-palavras e em seguida corrija com eles. Aqui está a correção. Atividade número 2. Encontre os erros na segunda cena. Aguarde alguns minutos e após, corrija a atividade. Vou deixar também aqui a primeira cena e a segunda com a correção. Atividade número 3. Onde Saulo e Barnabé foram escolhidos para fazerem um trabalho especial para Deus. Desembaralhe as letras e escreva abaixo o nome da cidade. Então aqui está a cidade embaralhada, que é K-N-A-O-U-I-T-I-A. Aguarde alguns minutos e faça a correção. Diga para eles, Saulo e Barnabé foram escolhidos para fazerem um trabalho especial para Deus em... Ou você escuta eles dizer a palavra e depois repete, ou você diga em Antioquia. Vamos agora agradecer a Deus por essa aula maravilhosa. Senhor, meu Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecermos mais uma aventura do nosso missionário Paulo. Te louvamos pela vida de cada pessoa que ficou até o final dessa lição. Pedimos que o Senhor abençoe, que dê muita sabedoria a cada professor, a cada aluno, que eles possam colocar em prática no seu dia a dia tudo que aprenderem nesta aula de hoje. Nós te louvamos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você, professor, agradeça a Deus com os seus alunos e reforce a missão que Jesus nos deu de falar aos outros sobre o seu amor, sobre o seu sacrifício feito ali na cruz do Calvário, que ele deixou todo o seu trono lindo, maravilhoso lá, se despiu da sua glória, desceu, veio aqui obedecendo ao Pai, morreu morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia e hoje nós estamos aqui anunciando esse Deus poderoso. Recite mais uma vez o versículo, desafie-os a... Recite mais uma Ana, por onde quer que andarem. Despeça-os cantando alegremente um hino sobre missões. E, após essa cantarola aí do hino de missões, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo no seu coração, um forte abraço e te esperando na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.